Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui a análise semanal aos CTT, os vencedores da sondagem desta semana. A análise desta semana chega com um dia de atraso, propositadamente em parte, porque eu queria ver, antes de fazer esta análise mais aprofundada, como é que os CTT reagiriam ao ex-dividendo. Hoje foi o dia de ex-dividendo, foi o primeiro dia que os CTT começaram a cotar sem dar acesso ao dividendo. E de facto a reação foi surpreendente, pela positiva, foi extremamente importante. Tivemos aqui uma reação. O pagamento do dividendo, como se sabe, no CDT seria de 40 cêntimos, o que é um montante percentualmente muito significativo. E repare-se na recuperação. Nós temos aqui o fecho anterior nos 7,25. Os CTT deveriam ter aberto nos 6,85 e com uma diferença de cerca de 5,5% correspondente ao dividendo, e tiveram uma abertura nos 7 precisamente. Repare-se que logo na abertura ganharam 15 cêntimos, o que é bastante significativo, e fecharam depois nos 7,13, a dar apenas uma diferença para o fecho anterior de pouco mais de 10 cêntimos. Foi uma recuperação intraday muito significativa, e isso foi um sinal de força bastante importante numa altura em que a queda era já algo significativa. Tínhamos já cerca de 14% de queda durante pouco menos de 2 semanas, o que era já de certa forma preocupante. Repare-se num dado importante também. Temos aqui uma diminuição significativa de volume ao longo do período de queda, o que é um importante sinal de força, e importa agora perceber, numa ação que tem um histórico muito diminuto, que começou a transacionar em bolsa há relativamente pouco tempo, importa agora perceber o comportamento futuro. Como eu já disse, este primeiro indício de ex-dividendo foi muito importante, muito interessante, foi um sinal de força muito significativo. Numa altura em que se equacionava já aqui um padrão, não em duplo topo, porque esta amplitude descendente é muito pouco significativa para considerarmos isto como um eventual duplo topo, mas o chamado padrão em Batman, para quem não está familiarizado, é um padrão bastante raro, que é muito semelhante ao duplo topo, mas com as orelhinhas do Batman aqui uma de cada lado, e com uma inflexão aqui central menos acentuada. Este padrão é muito semelhante ao duplo fundo, ao duplo topo, perdão, em termos práticos, e a sua projeção funciona de igual forma. Para já é precoce falarmos sobre essa possibilidade, porque só se poderia ou só se deveria falar sobre isso se assistíssemos aqui à quebra em baixa no suporte dos 7. Mesmo com o ex-dividendo, mesmo com a diminuição significativa no penúltimo dia de transação, não tivemos aqui a ativação do padrão para já. É importante que assim se mantenha, que este cenário se mantenha, para os CTT se manterem também num salutar movimento ascendente. Outro dado importante a ter em consideração passa pela amplitude desta descida. Repare-se, face à subida anterior, e se traçássemos aqui um Fibonacci só para termos uma ideia em concreto, esta quebra, esta diminuição, não deixa de ser uma diminuição para já algo simbólica. Estamos próximo dos 38,2, entre os 38,2 e os 50, não é nada de especial, não ultrapassa ainda a normalidade, e aquilo que eu espero daqui para a frente é que tenhamos de facto uma reação em alta. Se esta reação em alta esmorecer e tivermos uma continuidade do movimento descendente, nomeadamente se não tivermos a quebra em alta aqui dos 8,18, aí sim será um forte sinal de preocupação. É sabido que eu tenho já uma posição no CTT, uma posição de bastante relevo, desde o início da ação deste movimento. Eu confesso que vendi metade da minha posição aqui neste rally ascendente, porque tinha dúvidas relativamente à capacidade do título de quebrar em alta a forte resistência numa altura em que estava sobrecomprada, altamente sobrecomprada. Vendi por isso metade da posição aqui nesta zona aproximadamente, e em boa hora o fiz, porque tenho a oportunidade agora, eventualmente, se assim o desejar, de a recomprar um pouco mais abaixo. Para já não o fiz ainda, porque ainda não estou totalmente convencido de que estejamos perante uma inversão. O PSI 20 também está
algo duvidoso em termos de força, mas mantenho pelo menos uma exposição parcial de 50% da posição original ao CTT, porque continua a parecer-me um título muito promissor, apesar de já ir com PER de 17, continua a ser um título com margem de progressão significativa, sobretudo se tivermos em consideração ainda não descontada a possibilidade de termos uma licença bancária no CTT. Para já, em termos técnicos, aquilo que eu espero do ponto de vista prático é que façamos aqui, mais cedo ou mais tarde, um novo mínimo relativo. Este mínimo relativo será extremamente importante do ponto de vista prático para termos uma referência em termos de negociação. Se isso acontecesse, repare-se isto, volto a dizer aquilo que eu digo muitas vezes, não levem demasiado a sério estes meus cenários teóricos, porque isto pode não se verificar, mas se verificássemos realmente uma nova inclusão em alta, este seria um ponto de referência muito importante, seja aqui, seja um pouco mais abaixo, eventualmente, seja onde for que essa inflexão aconteça, essa inflexão vai acontecer. A questão está muito relacionada com até onde é que ela pode ir. Imagine-se que nós tínhamos o cenário mais otimista. O cenário mais otimista passa por uma inflexão já a partir do ponto atual. É o menos provável, porque é quase pura adivinhação, o volume de hoje não foi suficiente para nos levar a pensar isso, mas imagine-se que isso aconteceria. Se nós tivéssemos aqui uma aproximação à resistência dos 8.14, 8.15, e se tivéssemos uma quebra em alta, esta já não é uma resistência, mas sim uma zona de resistência à atual zona, se tivéssemos uma quebra em alta, teríamos os CTT lançados para novo rally ascendente. Se pelo contrário, num cenário mais pessimista, num cenário mais negativista, numa ótica de curto e médio prazo, a cotação não conseguisse rasgar em alta a zona de resistência, se pelo contrário tivesse aqui, por exemplo, sei lá, um fecho do gap nos 8.08 e nova quebra descendente, aí sim teríamos, na quebra do mínimo relativo, um cenário muito negativista em causa. Se tivermos aqui, por exemplo, uma incursão mais abaixo até aos 6.1, 6.2 e uma reação ainda mais abaixo, aí estaria totalmente colocada em jogo o cenário do padrão Batman e poderíamos ter aqui apenas um retracement à zona de suporte, entretanto quebrada, e nova continuidade do movimento descendente. Para já, continuo otimista do ponto de vista pragmático, continuo otimista no CTT, continuo confiante que vamos ter pelo menos uma aproximação aqui a esta zona de resistência, que começa logo aqui na zona de gap down, e aí vai ser importante constatar o que é que vai acontecer quando tivermos essa aproximação. Ou temos uma força ascendente suficiente para quebrar em alta a zona de resistência, ou pelo contrário temos o cenário mais negativista e teremos nova incursão em baixa. O que eu pessoalmente muito provavelmente vou fazer é estar atento aqui a esta zona, eventualmente vender mais 25% da posição nesta zona e só recomprar a posição caso seja quebrada em alta a zona de resistência. Se pelo contrário tivermos nova quebra em baixa e seja onde quer que seja que esse mínimo relativo aconteça, aí fecharei a minha posição em baixa, a minha posição totalmente, se o ponto de referência for quebrado em baixa. Para já, esperemos que esse cenário mais negativista não aconteça. É bom para todos, para a Bolsa, para o PSI, para todos os que estão investidos neste título, mas é muito importante ter um cenário realista sempre em cima da mesa e um plano de fuga sempre presente, porque mesmo as melhores ações podem nos surpreender pelo ponto de vista negativo e incorrer em rallies descendentes. Bem, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos pela atenção e um resto de boa semana de negociação.